Taputatometô, Cortume Acanhu, Tiri Pataxó. Olá, camaradas, sou Canhu Pataxó. Hoje daremos início ao novo quadro do canal Escola do Socialismo, chamado Lutas do Povo Brasileiro. Cada semana teremos um novo episódio, narrando os acontecimentos históricos do país em uma perspectiva da luta de classe. Hoje, nós vamos falar da luta dos povos indígenas, uma luta milenar, secular, uma luta que remonta muito antes da chegada dos portugueses aqui no solo brasileiro. Nós estamos falando de milênios, milênios esse que conta a história, né, essa terra chamada Brasil. Os povos indígenas, antes mesmo da chegada dos portugueses aqui, viviam em paz, em harmonia com a natureza, harmonia com esse solo, harmonia com a nossa mãe. Hoje, a gente não pode dizer isso, mas há 1000 anos atrás, muito antes da chegada dos portugueses, inicia-se um movimento aqui no nosso país. Na parte do norte, há uma movimentação de um povo. O povo do tronco tupi começa uma migração rumo ao sul do país e essa chegada no sul do país inicia uma nova jornada. Essa jornada pelo litoral, ele sobe, né, fazendo lutas, batalhas com outros povos que já existiam ali. E essas mudanças históricas de território, ela vai transformando o país e vai mudando toda a geografia, não só a geografia física, mas também política do nosso país. Com a chegada dos portugueses aqui em 1500, essa geografia aqui política já tinha mudado. Antes, os povos que habitavam o território nessa área onde chegada dos portugueses aqui, já não existia mais aqueles povos. Os novos povos, os povos do tronco tupi, haviam dominado todo o litoral do país, havendo uma grande movimentação geopolítica aqui. E aí, essa mudança toda, ela traz várias discussões. Que discussões são essas? Como, se organizavam esses povos? Quem eram esses povos? Como esses povos habitavam esse país? E aí, para trazer para vocês um pouco dessa história, é dizer primeiro, antes da chegada dos portugueses, haviam mais de 3.000 povos, falando mais de 2.000 línguas. Nós tínhamos aproximadamente de 4 a 10 milhões de habitantes nesse solo. Esses povos viviam em uma organização social muito típica, ou se a gente pode dizer com o país de hoje, atípica. Essas mudanças que houveram e essas estruturas que a gente tem e hoje é conhecida por muitos, é exatamente esse modelo de aldeia, um modelo organizacional de um povo que havia na sua essência nada mais do que o comuno, esse movimento de ter uma sociedade onde todos eram iguais e não havia uma hierarquia entre os povos. Apesar de muitos, às vezes, e aí eu sei da sua curiosidade, de dizer assim, mas não havia o cacique, o líder, ele não era maior? Não. O cacique, ele era mais uma voz dentro da sua comunidade. Era aquele que poderia ser talvez chamado de embaixador, o que poderia dizer que ele levava toda a decisão da sua comunidade a pleitos, seja diversos, seja do território, seja pleitos políticos da sociedade que existia. Nesse vasto povos que existiam aqui, 2 troncos predominavam. Tronco Macru-G, que se a gente pode dizer e falar de um tronco, nós estamos falando, e aí vocês utilizem a imaginação de uma árvore, onde ela existe galhos, existe folhas, e essa ramificação toda vai dando uma característica a povos e famílias. Hoje, vocês conhecem muito mais o tupi, e o tupi não é um povo, é um tronco linguístico, e esse povo ele tinha uma característica muito similar. E por isso, vários outros povos, eles herdavam desses povos, desse tronco, todo o seu conhecimento, a sua organização enquanto povo. E aí, essa organização toda, ela se dá de forma familiar, estruturada, em uma organização muito forte, e essas junções de famílias, elas acabavam fortalecendo muitos povos. Mas aí, a chegada dos portugueses deram início a uma inovação não da organização dos povos,
mas do entendimento do que de fato é esse espaço que a gente vive. Quando os portugueses aqui chegaram, foram recebidos inicialmente, como muito conta a história, né, com paus, né, de forma muito ríspida, mas com o passar do tempo, essas relações foram mudando. Até porque, como eu falei, haviam aqui muitos conflitos, né, entre os povos pela disputa de territórios. E isso chegava a alimentar relações, inclusive políticas e geopolíticas com os portugueses, com os europeus que aqui chegavam. É tanto que muitas das batalhas que houveram no país, né, pelo território aqui, elas eram divididas sempre em alguns povos, né, se aliando aos portugueses ou combatendo os portugueses. E essas mudanças todas se deram em vários outros conflitos, com os portugueses estabelecendo aqui o que pode chamar há muito tempo, né, do seu território, e aí para a gente a invasão desse território nosso, ele começou uma movimentação, né, que estabeleceu primeiro as capitanias hereditárias. Mas como poderia, né, um país estrangeiro chegar e estabelecer um território em cima de um território já conhecido? Simplesmente porque essa movimentação, né, de criar o território em cima, né, de outros territórios era uma forma de invasão, né, de esbulhos, né, de tentativa de retirada de terras que eram natural. Até porque os portugueses e os espanhóis, né, tentaram nas suas diversos diálogos, né, dividir o mundo em dois pedaços, um deles e um dos outros. Essas divisões todas dessas lutas deram aos povos indígenas uma simples conotação de que o seu território não era mais seu e, portanto, deveria ser tomado. Essa era a ideia. E aí, essa movimentação toda, né, de os portugueses se estabelecerem aqui era validada simplesmente pela grande força política, a Igreja Católica, né, que por muito tempo fortalecia essa ideia de que os portugueses poderiam sim tomar os territórios indígenas simplesmente pelo entendimento papal de que os povos indígenas, né, o ser indígena, ele não tinha alma, portanto, ele poderia ser considerado não detentor de direitos e, portanto, poderia não mais adquirir ou ter direito ao seu território. Mas a mudança houve em 1535, quando o Papa, naquela época, determinou então que havia uma mudança do entendimento da igreja. Não mais a igreja reconhecia, né, reconhecia na verdade o indígena enquanto detentor de direito, ou seja, um ser com alma, mas agora deveria ser cuidado. Portanto, o entendimento, inclusive quanto ao seu direito ao território, se muda, né, tendo então ao entendimento não só da igreja, mas também agora dos portugueses, de que o território indígena ele deveria ser reconhecido. E, portanto, essas lutas nossas, né, de garantir isso, não foi simplesmente pelo entendimento da igreja. Com o passar do tempo, você vai entender que na história do nosso país, na história que é contada, há uma versão, há uma história que ela não ficou clara e ela não ficou nos livros, que é exatamente os grandes enfrentamentos. Primeiro, né, contra a chegada dos portugueses, quando estabeleceu ali suas capitanias hereditárias, que por vezes não conseguiu avançar, não porque havia uma má gestão, mas porque havia enfrentamentos outros, né, pelos povos indígenas, como o caso da capitania de Porto Seguro, extremamente atacada pelos povos tupinambá, né, que havia ataques diretos, dioturnos, noturnos, e havia ali uma situação de não conseguir prosperar. A mesma coisa em várias outras capitanias onde os povos indígenas não deixavam que os seus territórios pudessem ser ocupados de forma tão tranquila e pacífica como todos contam na história. A luta nossa dos povos indígenas, a luta do povo brasileiro, ela deve ser contada e conhecida de forma muito clara. A gente fez e a gente faz uma luta constante para garantir. E nesse passar do tempo todo, muitos direitos foram adquiridos exatamente por causa dessas lutas constantes dos povos indígenas. Primeiro, com essa resistência de não deixar o seu território ser invadido. Posteriormente, né, pelo não deixar que sua cultura, através da catequização, ela pudesse ser retirada, né, pudesse ser inviabilizada, porque não havia o interesse e não havia
o respeito com relação às línguas, à cultura, até porque um tempo ficou até proibido a fala, né, a língua ser falada, e, portanto, esse processo todo ele gerou o que hoje nós podemos afirmar como um etnocídio, a retirada exatamente da cultura e a tentativa de massacre da cultura, como o próprio genocídio dos povos indígenas. Com o passar do tempo, essas lutas foram se dando e, assim, a história não se para simplesmente na luta territorial. Os povos indígenas ajudou em diversos momentos o povo brasileiro na luta pela garantia do território. Luta contra os espanhóis, né, contra os franceses. Grandes lutas foram travadas nesse passar do tempo no solo brasileiro para garantir que hoje a gente pudesse ter esse território chamado Brasil. Não se foi simplesmente, né, pela luta de todos os brasileiros que não fossem indígenas. Os indígenas sempre estavam ali fazendo a luta e várias lutas são conhecidas exatamente por causa disso. É a participação dos povos indígenas nessa existência de garantir que hoje a gente pudesse fazer uma luta constante e distante de qualquer impedimento. Hoje, fazer essa luta é rememoriar que por muito tempo os povos indígenas, na hora que fazia e colocava o seu posicionamento, era um entendimento de que os povos indígenas não deveriam ser reconhecidos enquanto pessoas, né, enquanto detentores de direito. Então, portanto, essa aula aqui traz para a gente um entendimento. Quando se fala em luta do povo brasileiro, quando se fala da luta de resistência e da existência desse povo aqui, fala-se também dos povos indígenas. Fala de uma luta não só pela existência, mas pela resistência. A existência enquanto povos e a resistência, né, enquanto ser que constrói e que existe até hoje exatamente por causa dessa luta. Companheiros, camaradas, a luta dos povos indígenas não é simplesmente pelo um território, é pela vida, é pela existência e, portanto, essa luta toda está marcada na história do nosso país, sempre resistindo, seja ele para garantir o nosso território, seja para garantir a nossa vida. Essa é a luta que tem sido feita. Então, portanto, conhecer a história do seu país é conhecer a história sua, a história dos povos indígenas, a história de todos nós. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos relacionados à história brasileira. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.